Vamos conversar hoje a respeito das mudanças que acontecem quando eu, técnico, sênior, competente, um expert na minha área, aceito o convite para ser um líder de equipe. Muito bem, um belo dia eu aceito esse convite, eu passo então a liderar, a gerir uma equipe de profissionais. Chega então a hora de eu começar a administrar esses profissionais. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é planejar não somente o meu trabalho como líder, mas dividir todas as tarefas com os profissionais da minha equipe. E aí então aqui começam os questionamentos. Eu não conheço os profissionais que trabalham na equipe. Eu não sei da competência e da segurança que cada um tem para desempenhar as suas atividades. Esse é um dos principais ou um dos primeiros problemas que eu enfrento ao ser um líder. Aí eu estou na minha área, na minha equipe, na minha sala, desenvolvendo as minhas atividades e eu começo a perceber que eu sou constantemente interrompido para ser questionado, para ser perguntado, para me trazerem um problema e eu não consigo mais terminar as minhas atividades no tempo decorrente das 8 horas de trabalho. E aí eu começo a perceber que os trabalhos, os problemas mais complexos são muito difíceis de serem executados no tempo hábil. Então eu passo a centralizar os trabalhos mais complexos para que realmente eu consiga entregar os resultados que a minha área necessita. Os perrengues continuam quando num determinado dia eu mal estou assentado na minha cadeira de líder e eu recebo uma informação do meu profissional que está deixando a equipe. Ele conseguiu um cargo melhor e está deixando a equipe em menos de um mês. Aí vem um terceiro perrengue, que é quando eu tenho que realmente contratar um novo profissional para fazer parte da minha equipe. Mas como é que eu faço isso? Nunca selecionei ninguém, nunca identifiquei ninguém certo para o melhor lugar dentro de uma área. Como é que eu faço? Pois é, aí começam-se então os enormes questionamentos na minha posição de líder, né? E eu começo a perceber que a bagagem que eu tinha como profissional técnico, que era excelente e que acrescentava muitos resultados para a empresa, não é o suficiente para o desempenho da minha função de liderança. Nessas horas, eu começo a perceber que eu tenho que mexer nessa minha bagagem profissional, que existem algumas ferramentas que eu não tenho, né? Existem algumas ferramentas que eu tenho que eu já não uso mais, então que eu preciso fazer uma revisão da minha bagagem profissional. Muito bem, esse é um pouco do cenário que acontece para um novo líder, para um técnico que acaba de assumir as suas funções de líder de uma equipe. E é isso mesmo que Rancharan, o mestre consultor indiano, nos fala, de que a primeira grande passagem da liderança, que é quando eu deixo de ser um gestor de mim mesmo e passo a ser um gestor de pessoas. Rancharan fala que das 7 passagens de liderança que existe no papel do líder, a primeira é a passagem mais difícil, porque você vai mudar 3 grandes comportamentos seus como profissional. Você vai ter que, como líder, adquirir novas habilidades, ou seja, vai ter que aprender a fazer novas atividades que até então você não tinha feito. Você vai ter que administrar o tempo de uma forma totalmente diferente. E terceiro, você vai ter que começar a valorar, a dar valor a coisas que até então você não dava importância. Então, quando o Rancharan fala dessa passagem, né, do técnico, que é um gestor de si mesmo, para um líder, que é um gestor de pessoas, ele fala que realmente essa pessoa tem que ser preparada, porque não é porque ela é um excelente profissional técnico, que entrega resultados, né, que agrega valor aos negócios,
que ele vai carregar, né, por a nova função de liderança, esses mesmos resultados. Essa é uma competência, né, a competência de liderar pessoas, ela precisa ser desenvolvida. Ninguém nasce com uma competência, não é uma competência que nasce com você. Pode ser que você tenha traços de personalidade que te ajudem, né, no papel como líder, mas o papel de liderança, ele deve ser desenvolvido e aprendido pelos profissionais que assumem essa liderança. Então vamos lá, para a gente poder continuar conversando um pouquinho, né, sobre essas mudanças. Quais são as grandes mudanças de habilidades? Quais são as novas atividades que o profissional que passa a exercer a função de liderança ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que de fato conhecer muito bem a área onde ele vai gerenciar, porque ele vai passar a fazer todo o planejamento, não só do seu trabalho, mas de todos os profissionais que compõem essa área de atuação. Então ele precisa estar muito bem enfronhado, né, sensibilizado sobre os objetivos da sua área, né, e como a sua área agrega valor aos negócios. Ele também precisa conhecer bem todos os processos que compõem a sua área. Não é que ele precisa ser um expert na execução de todas as partes que compõem os processos da sua área, mas ele precisa conhecer o que pedir para cada profissional que vai executar um processo diferente. Então, ele precisa ter um domínio dos objetivos da área e também dos processos. Terceiro, ele precisa saber selecionar o profissional certo, né, para a tarefa e para o cargo. Então, ele precisa ter um conhecimento, né, do perfil, né, que compõe todos os cargos da sua equipe de trabalho. Ele também precisa aprender a reconhecer o desempenho assertivo dos profissionais. É através do reconhecimento de ações certas que os profissionais fazem que nós aumentamos a motivação do profissional, que nós deixamos o profissional mais comprometido com a empresa. Porque quando você reforça, né, um comportamento que está correto, quando você reforça um resultado difícil que foi alcançado, quando você elogia a resolução de um problema que foi resolvido, você aumenta a autoestima do seu profissional, tornando esse profissional mais motivado e envolvido com a organização. Da mesma forma que você reconhece, uma outra função que o líder precisa aprender é saber realinhar os desempenhos que não estão tão focados naquilo que precisa ser feito. Os comportamentos, eles são e devem ser observados pelo líder. Então, quando o líder perceber que um profissional não está entregando da forma como é desejável, ele precisa realinhar o desempenho desse profissional. Da mesma forma que ele reforça quando o comportamento é assertivo, ele realinha, dizendo ao profissional como o comportamento está desfocado e o que esse profissional precisa fazer para conseguir entregar as atividades dentro dos padrões desejados. Para isso, esse líder ele precisa saber desenvolver o profissional. E isso é feito através de orientação, através muitas vezes de um treinamento prático, né? Então, a competência de desenvolver o profissional é uma competência que o líder precisa ter. Então, saber instruir, saber orientar, saber monitorar o desempenho dos profissionais, isso faz parte do papel do líder. Uma outra competência, uma outra habilidade que vai fazer parte do papel do líder
é que ele tenha uma atitude de liderança coaching. Isso quer dizer que o papel do líder não é dar respostas, mas é fazer com que o profissional reflita a respeito dos problemas que ele traz da liderança. Então, o bom líder não é o líder que dá o peixe, mas que ensina a pescar. Então, quando o profissional te vem com uma dúvida, te vem com uma pergunta, você devolve com uma outra boa pergunta. É papel do líder promover a reflexão do profissional. E isso a gente só consegue fazer quando a gente questiona o profissional a respeito daquela situação que ele está nos trazendo. É mais rápido fazer esse tipo de desenvolvimento? Não, não é mais rápido, né? Mas eu só vou conseguir desenvolver os meus profissionais se eu exercer uma atitude de líder coach. O líder coach é aquele que faz boas perguntas. O líder coach é aquele que empodera o profissional, fazendo com que o profissional encontre dentro da sua bagagem profissional as próprias respostas para solucionar o problema que ele está trazendo. Então, essa postura de liderança coaching é uma postura extremamente necessária para que esse líder consiga empoderar os seus profissionais, deixando a sua equipe cada vez com uma maior autonomia. Uma outra atribuição, uma outra competência, uma outra habilidade extremamente necessária é a comunicação. O técnico que se torna um líder, ele precisa entender que a comunicação ela vai fazer parte de todas as suas atividades. Quanto maior for a forma clara e transparente que ele transmitir as informações para a sua equipe, melhor vai ser o retorno que ele vai ter do desempenho dos profissionais. Então, a gente fala aqui clareza de comunicação, transparência na comunicação. Um líder, ele deve passar o maior número possível de informações para a sua equipe. E que tipo de informação que ele tem que passar? Todas, né? Como a área está reagindo, quais os resultados da empresa, o que está acontecendo no mercado, do nicho de negócio da organização, quais são as grandes dificuldades que a empresa está passando, quais são os recursos que a empresa vai poder disponibilizar para resolver e para ganhar mais mercado. Existe um preconceito, né, de que quando a gente se torna líder, a gente tem um contato muito mais próximo com a direção da empresa, com a gerência, com a estratégia da empresa. Então, até ontem, né, você ter esse tipo de informação era um privilégio, era uma forma de você reter poder, né? Porque você, enquanto líder, você estava mais próximo da tomada de decisão, né, da estratégia da empresa. E até ontem, né, as lideranças não achavam que era passível e factível passar essas informações para a sua equipe. Hoje a gente sabe que profissionais que são bem informados, profissionais que sabem que vão ter toda a informação possível através da sua liderança, conseguem formar um vínculo de confiança muito mais forte com o seu líder. Então, quando um líder é transparente, quando um líder informa aos seus profissionais as boas e as más notícias também, ele acaba criando um lastro de confiança muito forte. Profissionais bem informados são profissionais que conseguem tomar decisões mais alinhadas ao negócio da empresa. Então, gerar uma clareza de comunicação é também uma das grandes habilidades novas que o novo líder tem que colocar na sua bagagem profissional.
E por fim, o novo líder, ele tem que entender que o processo de relacionamento dele não é somente através da sua equipe. O líder, ele não tem que se preocupar somente em se relacionar bem com os seus profissionais e com o seu gerente imediato. Uma liderança, ela tem que se relacionar com todas as outras lideranças da empresa. Uma liderança, ela tem que se relacionar com outros níveis de gestores mais altos que ele. Ele não precisa se limitar a conversar e a interagir somente com um líder que é par dele. Não, ele tem que saber interagir com gestores de outros níveis, de outras áreas da empresa. Um líder também tem que estar muito atento para interagir com seus fornecedores, porque ele precisa, na função de líder, estar por dentro das atualidades, né? E das tecnologias que surgem, e para isso ele muitas vezes precisa sugerir novos parceiros, novos fornecedores. As lideranças também precisam estar atentas ao mercado e a contatar e interagir também com clientes. Ou seja, o líder, quando eu me torno líder, eu me torno um centro de relacionamento com todos os players que agregam valor para o negócio. Então, eu preciso realmente trabalhar o meu relacionamento interpessoal. Então, a gente começa a perceber que quando a gente deixa de ser técnico e se torna um líder, muitas coisas se tornam diferentes na nossa habilidade. Muitas coisas que a gente fazia antes, né? A gente vai deixar de fazer e a gente vai passar a fazer outras coisas, tá? Não são nem melhores nem piores, elas são diferentes. Mas eu preciso entender que eu preciso mexer na minha bagagem profissional, que eu preciso colocar e desenvolver outras competências para que eu consiga, de fato, entregar o meu papel de liderança. Então, essas atividades são as atividades novas que vão fazer parte do papel do líder. Porém, tem outras duas grandes modificações que Rancharan nos fala, que muda profundamente quando a gente assume o papel de líder. A segunda grande transformação é que eu preciso aprender a gerir o meu tempo de uma forma diferente. Não é favor nenhum o líder receber pessoas na sala, dar informação, orientar o trabalho, controlar o trabalho. Ele não faz favor nenhum, porque o tempo do líder é o tempo da sua equipe. Ele é pago para estar a serviço da sua equipe e não para ser servido pelos seus profissionais. Então, quando eu sou um técnico, eu consigo ter a minha agenda, eu consigo me planejar individualmente, né? E eu sei de quanto tempo eu vou precisar para executar uma série de atividades, eu me planejo, executo e consigo entregar. Porém, quando eu me torno um líder, né, eu não sou mais dono do meu tempo, porque eu não sei quando uma pessoa vai entrar na minha sala, eu não sei quando vai surgir uma dificuldade, eu não sei quando meu gerente vai me chamar para uma reunião emergencial que não estava no planejamento. Então, quando eu me torno líder, a complexidade da minha função se torna muito maior. E eu passo a estar vulnerável a uma série de situações não planejadas. Então, eu não posso mais executar as minhas atividades como eu executava enquanto eu era técnico, que eu tinha as 8 horas de trabalho só para executar e entregar as minhas atividades. Eu, enquanto líder, e às vezes, muitas vezes, né, até que realmente eu tenha desenvolvido essa competência de liderança, muitas vezes eu vou ter que levar trabalho para casa para executar, porque muitas vezes eu vou estar o dia inteiro, né,
respondendo perguntas, treinando pessoas, selecionando profissionais, participando de reuniões, fazendo contatos. Isso tudo faz parte do universo da liderança. Então, aprender a gerenciar a agenda de uma forma diferente, essa é a segunda grande transformação. E, para a gente terminar o nosso bate-papo, vamos falar da terceira grande mudança que acontece quando a gente deixa de ser um gestor de si mesmo, um técnico, e se torna um líder. A terceira grande modificação é quando eu preciso valorizar coisas diferentes. Eu posso dizer porque passei muito por esse processo, sempre fui uma técnica, né? Eu sou ainda, existem muitas tarefas, muitas atividades onde eu tenho que atuar como técnica. E eu, como técnica, eu tenho um prazer muito grande quando eu desenvolvo um novo programa de treinamento, quando eu pesquiso uma nova vivência, quando eu consigo entregar um relatório do nível de aproveitamento das pessoas que participaram dos meus processos de treinamento. Isso, assim, me enche de realização. Então, quando eu vejo um trabalho e eu consigo dimensionar o quanto eu pude contribuir nesse trabalho, isso me enche os olhos, eu fico empolgada, eu fico motivada. Essa é a sensação que um técnico tem. Quando um técnico entrega, termina, né, e executa a sua atividade com assertividade. Porém, um líder, ele não tem que entregar somente as suas atividades individuais. As suas atividades, elas são compostas por todas as atividades que fazem parte da sua área de atuação. Então, um líder, ele precisa aprender a se sentir realizado quando os seus profissionais conseguem entregar resultados, quando os seus profissionais conseguem criar novas formas diferentes para agregar maior valor para o trabalho. Um líder, ele precisa se sentir realizado quando a sua área como um todo supera os padrões de qualidade que foram estipulados pela empresa. Então, não é mais o seu trabalho individual que ele precisa aprender a valorizar. Ele tem que começar a sentir prazer, satisfação, realização pela entrega do trabalho da sua área. Então, recapitulando, quando a gente se torna líder, quando eu deixo de ser um técnico e me torno um gestor de pessoas, eu preciso começar a rever a minha bagagem profissional. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter que ter novas habilidades, eu vou começar a fazer coisas que até então eu nunca fiz, vou ter que aprender a gerenciar o tempo de uma forma diferente, porque eu vou estar atendendo a várias pessoas ao mesmo tempo, e eu vou ter que valorizar coisas que até então não eram importantes para mim. Então, essas são as preocupações, né? Eu diria que talvez, né? Não preocupações, mas são as dicas, né? Os toques que a gente precisa começar a refletir quando a gente se torna líder. Então, para quem é líder, né? Reflita um pouquinho sobre esses pontos. Para quem quer se tornar líder, pense desde já na sua bagagem profissional. É muito importante que você veja quais as competências, quais as habilidades que você tem e que aos pouquinhos você consiga se preparar para desempenhar as funções de liderança. Ok? Então, assim, no próximo bate-papo a gente vai falar de outros aspectos importantes para o papel do líder e para o papel do técnico que desempenha as suas atividades. Até mais!